Deixa eu ocultar aqui. Então, pessoal, eu sou o Rafael, né? Esse primeiro nome aí, Rafael Biscoelho. O Joels, professor da PUC, foi meu professor orientador. Essa dissertação é fruto, né, do programa do mestrado profissional da FAI, da UFMG. A Júlia foi minha amiga de turma e o que eu estudei, o tema da minha dissertação foi alunos e alunos surdos e surdas na educação e educação física, tecendo relações de distanciamentos e aproximações. A escolha do tema. Eu tive o meu primeiro contato com uma comunidade surda antes de pensar na caminhada de me tornar, de construir professor. Então, eu fui menor aprendiz em uma empresa em 2015, não, 2005, 2015. 2005 eu fui menor aprendiz em uma empresa e tinha muitas pessoas surdas que trabalhavam lá, porque eu trabalhava no setor de multas, e os surdos eles eram designados a digitar as multas uma vez que eles não perdiam tanta atenção com os barulhos que aconteciam na sala, que tinha uma janela próxima e a rua era bem movimentada. Então esse foi o meu primeiro contato com os surdos. Eu fiquei apaixonado quando eu conheci, e uma coisa que me chamou muita atenção, escrevo isso no meu TCC, que também foi o tema em relação à surdez, que foi uma coisa assim que me trouxe um certo abalo, o quanto que os surdos eram independentes, eles dirigiam, eles trabalhavam, constituíam família, saíam para dançar, e hoje eu vejo que esse pensamento é por falta de conhecimento, mas na época foi uma descoberta, assim, foi um pensamento bem capacitista, né, de como que uma pessoa surda consegue ser tão independente, consegue fazer tantas coisas. E quando eu fui escrever a minha dissertação, eu já fiz uma leitura diferente, porque apesar de entender que eles conseguiam fazer tudo isso, eu faço uma crítica porque eles estão atuando diretamente com a falta da audição. Então, as empresas não contratam as pessoas surdas para administração, não contratam as pessoas surdas para trabalhar em outros lugares que eles pensam que a falta de audição vai ser um problema. Então, eu trago uma problematização em relação a isso, mas de uma forma bem breve, pois eu faço o curso de Libras. Quando eu já estava na UFMG, eu formei em 2015, eu fiz o curso entre 2013 e 2014. Eu não sou fluente, mas eu cheguei até o nível intermediário, então foi uma coisa que me aproximou muito da comunidade surda, assim, muito interessante. Fiz o trabalho de conclusão de curso em 2015. O meu TCC foi uma análise bibliográfica, um estudo de caso em relação à educação física e alunos surdos de uma escola de Venda Nova. E eu tenho um apreço muito grande em qualificar a inclusão dos surdos, né? Então, eu sei que eu não sou o responsável por fazer isso. As minhas contribuições, elas são valiosas, tanto quanto outras contribuições que já existem, mas isso é uma coisa que me chama muita atenção. Então, por isso, eu resolvi escolher esse tema. Começo o meu trabalho falando de um marco histórico, então eu cito muito a Lacerda, principalmente esse texto de 1998, onde ela traz a educação de surdo, né, principalmente no início do século XVI, então ela fala muito da França, os primeiros preceptores, ela fala sobre a inclusão dos surdos, nesse primeiro momento, se dá em relação aos surdos serem oralizados, né, a compreensão da língua falada. Então, na verdade, a ideia deles era um apagamento de surdez e não aceitar o surdo como eles são. Então estava em jogo essa época a questão de poder receber herança da família, assinar documentos, constituir família, coisas que hoje a gente sabe que são possíveis com barreiras diferentes de acordo à deficiência das pessoas, diferente à localidade, mas que é uma coisa muito mais plausível, né? Então ela fala desses dois preceptores que na época é o que hoje é referente a professores, né? Então ela fala desses dois preceptores, o Pedro Ponce de León e o Abade de Lepé, em relação a ser precursores do ensinamento para surdos, mas ainda nessa compreensão de uma língua falada, de um apagamento da surdez. Então, os métodos de ensino, eles iam nesse sentido, de tentar oralizar os surdos, de tentar fazer com que os surdos compreendessem o que eles estavam falando, né? O que a gente conhece como leitura labial. E a partir desse momento, alguns estudos, alguns experimentos vão acontecendo, e aqui no Brasil, essa chegada se dá, esse marco, né, se dá em 1857, quando eles criam
o Instituto Nacional de Educação para Surdo, que hoje tem esse nome, mas antes não era chamado assim, era Instituto Imperial dos Surdos Mudos, que a gente não usa mais esse termo. E foi um convite feito, né, que o professor Ernesto Rouet aceitou e veio trabalhar aqui e criar esse Instituto Imperial no início e agora o Instituto Nacional, que é uma fonte muito legal para conhecimento em relação à comunidade surda. O site deles é um site muito rico, então vale a pena muito acessar. É só pesquisar, né? Instituto Nacional de Surdos Mudos, ou INES, que a gente encontra muitas coisas legais na internet. E falo do Congresso de Milão, que foi um marco histórico, que esse Congresso de Milão, na verdade, foi a primeira conferência internacional de educadores de surdos, mais conhecido como Congresso de Milão, aconteceu em 1880. Teve mais de 160 professores ou educadores de surdos, nenhum deles eram surdos, e eles decidiram sobre várias coisas, dentre elas, manter o método de ensino por oralidade, né, o oralismo. Então, os surdos eles ficaram durante um tempo proibidos de utilizar os gestos, de utilizar a língua de sinais. Então, isso foi uma coisa que teve um impacto muito negativo, mas por outro lado também teve um impacto muito positivo, porque os surdos continuaram a luta, continuaram se encontrando em comunidades surdas. Então, teve um fortalecimento interno e uma constituição, e um passo muito importante para eles conseguirem regulamentar a língua de sinais e outros pontos. Eu trago um contexto legal, então falo da Lei 10.098, né, de 94, que ela assegura que o poder público promoverá eliminações de barreiras, principalmente de essa lei, né, principalmente de comunicação e formação de professores. E nessa lei, eles trazem linguagens de sinais, que era ainda o termo utilizado, que a gente não utiliza mais, né, a gente utiliza língua de sinais, só que essa lei é de 94. Já em 2002, a Lei 10.436, ela reconhece Libras como um meio legal de comunicação e expressão, então sendo uma língua. Isso é muito importante dentro da luta das comunidades surdas, porque a partir do momento que você entende como uma língua, você entende que tem uma gramática própria, você entende que tem conceitos próprios e que não é apenas, a cópia de uma língua falada por gestos. Então isso traz ganhos muito significativos para a comunidade surda. Trago também o decreto, né, 5.626, ele é de 2005, e ele fala sobre esses aspectos inerentes à inclusão de Libras na escola. Então, fala sobre os professores que vão trabalhar com licenciatura terem a matéria de Libras, né, como obrigatoriedade, não sei se todo mundo aqui passou por isso. Fala sobre a questão de ter intérprete em escola, então é um decreto muito rico também. E trago um trecho da BNCC que fala sobre educação física, e aí, principalmente, nessa última parte que ele fala, nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura, não se limita a deslocamento no espaço temporal de um segmento corporal ou de um corpo, ou de um corpo todo. Então, quando a gente está falando de cultura, a gente também está falando de linguagem. Então, a gente está falando de expressão dos sujeitos, a gente está falando de produção de conhecimento. E aí, isso é muito importante a gente entender que essa comunicação vai influenciar diretamente a gente conseguir essa educação de do surdo na sua totalidade, né? Quando eu digo na sua totalidade, uma compreensão física, uma compreensão mecânica, uma compreensão conceitual, e discutir e refletir sobre todas essas coisas. Para qualificar, pensando, né, em qualificar o processo de educação dos surdos, uma pesquisa que caminhasse nesse sentido, eu levantei alguns dados. Então, na rede estadual, a gente tem 3.082, 382.340 estudantes, isso quando eu fiz a pesquisa, né? E, por sua vez, 3.271 são classificados como surdo-deficientes auditivos. Mais para frente eu abordo essa questão do termo. E na rede municipal de 113 mil estudantes, um total de 237 alunos com deficiência auditiva, leve, moderado, surdez severa e profunda. Aqui eu já acho que a gente tem um problema, do meu ponto de vista, enquanto pesquisador. As redes usarem nomenclaturas diferentes. Isso não é uma coisa que vai implicar diretamente no trabalho, mas isso traz dificuldades em relação à pesquisa, isso traz dificuldades em relação à comunicação, isso traz dificuldades em relação à comunidade surda, quando as pessoas querem conhecer. Então, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de surdo, eu vou chamar de deficiência auditiva, eu vou chamar eu vou falar que ele tem surdez, qual que é o termo que eu vou utilizar?
Então, pensando nessas questões, eu procuro um pouco sobre a cultura surda e esse livro da SAD 2010. É um livro, depois eu posso passar a referência completa para vocês, que me ajudou muito. E aí dele eu trago essa ideia de não utilizar a expressão deficiente auditivo como objeto de ressituar o conceito da surdez, visto que essa expressão é utilizada com preferência no contexto médico-clínico. E eu estou preocupado com uma questão mais social. Claro que essas coisas elas vão se interligar a todo momento, né? Mas a minha questão em relação à educação, em relação à inclusão dos surdos, é mais pertinente utilizar o termo surdo, tratando essa pessoa como um sujeito, tratando essa pessoa como uma pessoa diferente, mas não como uma pessoa diferente a ponto de ser um caso clínico. Então eu sempre vou usar o termo surdo, por mais que as redes utilizem outros termos. Faço um aporte teórico sobre a cultura surda. Então eu trago um pouco a reflexão de cultura do livro do Geertz, do livro do Laraia, onde com essas citações e outras escritas do trabalho, eu tento mostrar que eu compreendo a cultura a partir dessas leituras como uma questão de interpretação. Claro que não é uma interpretação livre, cada um entende cultura como quiser, mas as pessoas interpretam o ambiente de forma diferente. Então, pessoas que estão no mesmo lugar, eles têm lentes diferentes para ler determinadas situações. E os surdos também são assim. E aí eu resolvi trabalhar com o termo cultura surda, que foi um embate muito grande, porque eu acho que a gente precisa de, em determinados momentos, situar o que são as pessoas surdas, o que é ter surdez e como que é participar dessa cultura em relação a uma pessoa surda. Então, até falo, né, até brinco com as pessoas que me acompanharam, que esse conceito, se a gente tirar a palavra surdo, ele é o conceito de cultura que a gente está acostumado com ele. São sujeitos que autoproduzem significados a partir de informações intelectuais, artísticas, técnicas, enfim, desenvolvendo então certa cultura a partir dessa autoprodução que surgem as culturas. Então, se eu não colocar o surdo aqui, isso serve como nosso conceito de cultura, mas eu acho importante situar, porque as pessoas surdas elas também têm uma forma diferente de ver o mundo. E aí é importante fazer um outro recorte, que dentro do que eu estou chamando de cultura surda, os surdos são indivíduos. Então, eles também vão ler a realidade de forma diferente. Não quer dizer que todos os surdos acreditam na mesma coisa, que todos os surdos acreditam que, por exemplo, a escola bilíngue é o melhor para a formação de seus filhos ou é o melhor para a sua própria formação. Mas eu não entrei nessas questões a fundo, mas eu achei importante situar que existe uma cultura surda e que dentro da escola a gente tem que conhecer essa cultura para a gente trabalhar com a questão de inclusão e do ensino do surdo de uma forma mais eficiente. Então, o termo surdo, a partir de todas essas leituras, e o livro é esse aqui, Cultura, Poder e Educação dos Surdos, da Nilda Regina Limeira de Sá. É um livro muito bom, quem tem interesse na temática eu recomendo. Os objetivos específicos da pesquisa. Para pensar a qualificação do processo e inclusão, é importante conhecer e considerar... pessoal, deixa eu falar uma coisa, se eu estiver passando demais o tempo aí, agora eu sei que não, vocês me falam, porque eu não estou vendo o relógio não. Para pensar e qualificar o processo de inclusão, é importante conhecer e considerar a cultura do surdo e seus aspectos. Então, eu não posso, eu estou me colocando no lugar de uma pessoa ouvinte, que eu tive pouco contato com a cultura surda, chegar na escola e tentar fazer uma leitura, interpretar momentos, em refletir, em conversar sobre eles, até levar questionários com apenas a minha visão de mundo. Então, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer e considerar o que é essa cultura surda. E aí eu acho que a minha pesquisa caminha nesse sentido, para a gente pensar a inclusão dos surdos dessa forma na escola. Perceber a relação dos surdos com as práticas corporais nas aulas de educação física, porque eu sou um pesquisador do curso de educação física, compreender os significantes que representam as práticas corporais para os alunos surdos nas aulas de educação física. Eu utilizei, na verdade eu não utilizei o método da cartografia, mas ele foi uma luz, então ele foi o que me guiou durante o processo de pesquisa, mas eu não cheguei a realizar a cartografia. A cartografia é um método de pesquisa e intervenção que enfatiza a importância de acompanhar o processo. Então, esse momento, a cartografia me ganhou, porque eu queria acompanhar o processo, eu queria me transformar para conhecer aquela realidade. Eu não queria chegar lá como uma pessoa que já conhece tudo e a partir dali eu vou fazer as minhas análises. Não, primeiro eu cheguei como quem quer conhecer aquele lugar. Qual que é as especificidades daquela escola, quais que são as especificidades daqueles alunos. E a partir disso, eu quero entender essa realidade. Misturando com os alunos, participando das aulas, conversando, eu vi momentos de recreio, como eu sei um pouco
Libras, eu conversei com os alunos, isso foi uma coisa muito interessante, porque quando eles percebiam que eu conseguia responder algumas coisas, eles se aproximaram muito de mim, que também diz, né, sobre a falta dessa comunicação e o quanto eles ficam carentes disso. E eu utilizei, dentre outros textos, dentre outros artigos, esses pistas do método cartografia, pesquisa, intervenção e produção de subjetividade. Então, posso passar todos esses artigos para vocês, o livro não, porque eu não tenho, né, eu li pegando o livro na biblioteca, e eu utilizei as ferramentas para colheita de dados. Aí eu não chamei de coleta de dados durante a minha pesquisa, porque a cartografia ela chama de colheita de dados, né? Que eu não estou indo apenas buscar alguma coisa em determinado lugar, não estou coletando. Eu estou, de alguma forma, plantando e produzindo para depois fazer uma colheita desses dados. Então, eu utilizei a observação participante, utilizei o grupo focal, todos dentro desses conceitos. E depois de tudo isso, que a gente montou esse escopo, eu fiz uma seleção, procura de escolas, então com aqueles dados que eu levantei da rede estadual, da rede municipal. A princípio, a minha pesquisa, eu não falei isso lá no início, né? Ela foi realizada numa escola municipal. Foi a mesma escola que eu fiz o meu TCC, e aí eu já vou explicar o porquê disso. Quando eu fiz a seleção das escolas, eu levantei 3 escolas da rede estadual. Primeiro porque a rede estadual ela concentra um número maior de alunos surdos, até por ter um número maior de alunos, né, no total, e tinham 3 escolas que concentravam 90% dessa comunidade escolar. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu não trago essa discussão a fundo, mas diz também dessa inclusão em escolas separadas, né, o que na verdade é uma exclusão. Então a gente fala que acabam as escolas especiais, mas a gente concentra a maioria dos alunos surdos, para não dizer todos eles, em pequenas escolas, em poucas escolas. Então fiz a seleção e eu tive muita dificuldade em relação a contato, em relação a respostas, em relação a aceitação e não consegui fazer numa escola estadual. Então, como eu já conhecia essa escola, eu já tinha pesquisado e o meu tempo estava curto, eu voltei para a escola municipal e pedi a licença e eles me aceitaram e eu fiz a minha escola lá. E aí eu trago, depois disso, a narrativa do pesquisador, né, como que se deu esse trabalho, como que foi essa imersão na escola, como que foi essa procura, como que foi essa coleta de dados, que eu tive uma facilidade, por um lado, para conseguir os dados da Secretaria de Estado, né, da Secretaria Estadual, mas eu tive dificuldade para aceitação nas escolas. Na escola municipal foi o contrário, eu tive dificuldade para acessar os dados, mas eu tive uma facilidade para entrar na escola. Então, tudo isso diz da vida do pesquisador, né? Tudo isso vai influenciar no nosso momento de pesquisa. Depois eu falo um pouco dos sujeitos participantes, então como que foi com os professores, com os intérpretes, com a coordenadora da escola e principalmente com os alunos. Falo um pouco da observação participante, observei recreio, então eu descrevo durante a minha dissertação alguns momentos que para mim foram marcantes. Então, por exemplo, teve um momento que eu estava observando o horário de intervalo entre as aulas e tinha um grupo de alunos surdos brincando com um grupo de alunos ouvintes. E eles estavam fazendo uma brincadeira de pegar objetos um do outro e esconder. Então, em determinado momento, um aluno surdo ele não queria mais brincar, ele queria parar e ele não conseguia comunicar isso para as pessoas ouvintes e as pessoas surdas, os outros amigos dele já tinham saído da brincadeira e as pessoas estavam pegando o boné dele e fazendo essa troca. Então, isso me instigou muito, quanto que a comunicação, ela em algum momento não impede essa relação, porque eles estavam ali brincando, eles se entenderam, eles tinham as regras, mas a partir do momento que ele não mais queria brincar, o quanto que isso virou um atormento para ele, porque as pessoas continuavam brincando e ele estava insatisfeito, mas ele não conseguia comunicar isso, as pessoas não conseguiam entender. Então, falo desses momentos de relação, né? E aí, por isso, o distanciamento e aproximação lá do início do título. E depois eu falo do grupo focal, que eu tive que fazer um recorte, porque eram 3 turmas com alunos surdos na escola. Era também essa relação de exclusão dentro da inclusão, porque a turma de alunos surdos era só de alunos surdos, e as turmas de alunos ouvintes eram só de alunos ouvintes. Só que uma das turmas, além de alunos surdos, tinha alunos cadeirantes, tinham alunos com paralisia cerebral. Então, eu fiz o recorte na hora do grupo focal, porque eu queria perguntas mais específicas para o público surdo. E aí, talvez, essa interseção, né, essas múltiplas deficiências poderiam, em algum momento, me desviar desse foco.
Então, e aí eu não tinha gás, né, para fazer todas essas leituras. Então, a partir de todo esse percurso, eu trago algumas categorias de reflexões, que eu até brinco, até falei com a Júlia, né? Eu queria chamar de categoria de análise, mas eu e o Joel se decidiu chamar de categoria de reflexão, porque a gente não teve tempo para fazer o que a gente entende como análise. E quando eu fui defender a minha dissertação, a banca falou: Nossa, eu li seu trabalho, achei muito legal, eu acho que você deveria ter chamado de categoria de análise. E aí eu fiquei, né? Naquele momento que toda pessoa que está defendendo uma dissertação fica, de eu também queria, mas eu não vou ficar preso nisso. Então, eu falei primeiro do processo socializador e comunicação. Então, trago alguns exemplos, né? Os surdos e os ouvintes, eles não se relacionam. Então, isso é uma fala de uma aluna. Quando eu fiz o grupo focal, ela deixou isso bem claro. Só que eu vi na prática, principalmente em outros momentos fora da aula, porque a aula era com turmas separadas, que os alunos, eles se relacionavam sim. Só que eu não falo essa fala do ponto de vista de julgar, né? Mas do ponto de vista de que o que para mim era uma relação estabelecida, para aquela aluna talvez não fosse uma relação estabelecida, assim. Não sei, talvez por causa da comunicação, talvez por causa dos momentos. Então é uma coisa que é difícil de analisar. Outro aluno falou, é difícil a comunicação entre ouvintes e surdos. Às vezes a gente precisa escrever, às vezes ele precisa escrever e mostrar para outros ouvintes o que ele quer dizer. Tem essa dificuldade. Então, assim, é desgastante, né? Quem convive aí com pessoas surdas sabe, assim, o quanto é desgastante para eles terem que escrever um papel para mostrar uma pessoa, e sendo que você vai conviver com aquela pessoa várias horas do seu dia, todos os dias durante a semana, né? De segunda a sexta, final de semana não. Então, esse processo socializado de comunicação foi uma coisa que me chamou muita a atenção. E aí eu trago esse texto, que fala sobre família e socialização. Ele fala sobre esse e outros textos, né? Eles falam sobre socialização primária e socialização secundária. Então, os surdos, a maioria dos surdos, e na escola não fugiu disso, a maioria dos alunos surdos, eles são filhos de pais ouvintes. Então, eles já tinham criado uma forma de se relacionar com os ouvintes, mas muito específica, porque a comunicação que eles fazem na casa dele não quer dizer que vai dar certo na escola. O que daria certo seria se a família aprendesse Libras, se todo mundo na escola aprendesse Libras. Essa seria uma comunicação com certeza efetiva, né? E aí as dificuldades dessa primeira socialização em casa, como uma pessoa aceita, como quem tem uma forma de comunicação, como quem tem uma linguagem estabelecida, e quando você vai para a escola, tudo isso de alguma forma é quebrado. E para alguns ainda tem o novo de aprender Libras. Então, como que eles se relacionam com isso? Então, fala um pouco disso nesse primeiro ponto, né? Essa primeira categoria. Depois eu falo sobre a aprendizagem das práticas corporais pela imitação. Então, é importante dizer que, em momento algum, eu estou trazendo imitação como um termo pejorativo, porque eu utilizo de imitação nas minhas aulas. Como professor de educação física, imagino que todos vocês utilizam, né? A gente faz gestos para os alunos repetirem, a gente pede alunos para fazerem gestos, a gente mostra vídeo. Então, a imitação, ela está presente. O problema é quando ela vira o único objetivo, o único método de ensino. Então, os alunos surdos, pelo que eu estava escutando, pelo que eu estava vendo, eles ficam muito presos nessa ideia de eu fico observando os ouvintes fazendo para fazer igual. Na família e com os amigos, todos são ouvintes. Então, é legal essa ferramenta funcionar. Mas, por outro lado, quando a gente pensa numa educação como um todo, com a imitação, e quando eu digo apenas com a imitação, não é que eu estou inferiorizando a imitação, mas falta uma reflexão, por exemplo, de uma parte histórica. Falta uma reflexão, por exemplo, de aceitação dos corpos em relação a essa prática, de como que essa prática surgiu no basquete, como que a gente vai discutir o gesto técnico? Porque se eu tenho essa ideia de cotovelo 90 graus e eu vou fazer a minha mão para trás, eu vou rolar a bola para ela sair girando, como que a gente discute se isso, o gesto técnico, é mais eficiente, mas eu também posso segurar a bola com as duas mãos e jogar? Então não é porque eu vejo uma pessoa fazendo assim que o melhor jeito para mim vai ser esse. Então eu trago algumas reflexões em relação a esse aprendizado, né, de práticas corporais pela imitação. Depois a terceira categoria, a dança, que
como uma pessoa que não era tão próxima dos surdos, a gente já tende, por um preconceito, a achar que eles não vão se relacionar muito com a dança. Mas é um dos conteúdos, talvez o mais, pelo grupo que eu estudei, que eles mais participam, assim. Então, claro que, lá no início, né, quando eu falei de cultura e cultura dos surdos, a cultura maior, ela influencia a cultura dos surdos, né? Quando eu faço essa distinção, não é de inferioridade, mas vou chamar aqui de cultura ouvinte e cultura surda. Ela influencia, então os surdos eles também jogam bola na rua. Eles também fazem essas coisas que normalmente as pessoas ouvintes fazem na rua. Mas eles também dançam, então eles também dançam sozinho, eles falaram que ficava vendo no Faustão e reproduzindo vídeo no YouTube, que na rua eles faziam passinhos de dança. Então isso foi uma coisa que me chamou. Então eu escrevi um pouco sobre isso na minha dissertação. E por último eu fecho essa categoria de reflexões falando sobre a autoestima dos alunos surdos. Nesse momento, eu tentei ter uma sensibilidade muito grande para não fazer um apontamento a partir da minha vivência e que não contemplasse o que eu vi de verdade, que fosse uma imaginação minha, né? Não sei se faz sentido para vocês. Mas o surdos, por exemplo, nessa fala, ele diz: os surdos não gostam muito de futebol, mas os ouvintes gostam. Eles têm mais habilidade, mais técnica, os surdos não. Os surdos têm mais dificuldades, menos habilidades, menos jeito. Então, quando ele diz aqui os surdos não gostam muito de futebol, isso não vai isso não vai ao encontro do que eu vi na prática com esses próprios alunos, porque quando a professora atrasava 10 minutos, eles queriam a bola de futebol para ficar jogando. Porque quando a aula era antes do intervalo e acabava a aula, eles pediam a professora a bola de futebol para ficar jogando. Então eles gostam. Mas quando eles comparam com os ouvintes, é daí que vem essa minha ideia de uma autoestima baixa, né? Quando eles comparam com os ouvintes, eles sempre acham que eles gostam menos, que eles são menos fortes, que eles são menos habilidosos. E talvez por uma questão dos alunos surdos, dos alunos ouvintes, em vários outros momentos, terem contato, né, com o desenvolvimento dessas técnicas. Então é muito mais fácil encontrar aluno ouvinte em escolinha, é muito mais fácil encontrar aluno ouvinte praticando alguma coisa que se diz respeito à educação física na hora do intervalo, sendo convidado no final de semana para fazer determinadas práticas, do que os alunos surdos. Então eu acho que eles são pessoas que eles não são deprimidas, não é isso que eu quis dizer, mas eles são pessoas que, quando eles se comparam com os ouvintes, o que eles fazem muito, eles acabam se achando inferiores. Então, isso é uma coisa que diz muito desse processo de escolarização. E principalmente de aproximação, né? Quando a gente tem uma escola que determinado grupo se sente inferior a outro grupo, eles não vão se sentir à vontade para se aproximar, eles não vão querer ser amigos, eles vão querer cada vez mais se retrair, eles vão ficar com vergonha. Então, isso é uma outra questão que eu discuto um pouco na minha dissertação. E depois de todas essas questões, faço um fechamento e trago o recurso educativo. Fiz o meu mestrado na FAI. Então, eu fiz no programa de mestrado profissional. A gente tem que apresentar uma dissertação e a gente tem que apresentar um recurso educativo, que eu não sei hoje como está, mas na nossa época foi uma grande dificuldade para todas as pessoas da turma, principalmente porque a linha era uma linha nova, então a gente não tinha esse conceito do que é o recurso educativo fechado. A gente sabia que era um material que, de alguma forma, vai influenciar na nossa trajetória e que ele pode ser utilizado na escola. Então, pode ser um livro, pode ser um artigo, um artigo não, mentira, pode ser um livro, pode ser um site, pode ser uma oficina, enfim, tem determinadas caras. E eu fiz um jogo de tabuleiro. Então, a partir da minha imersão no campo, da minha pesquisa e intervenção e das transcrições dessas reflexões, eu resolvi fazer um jogo de tabuleiro numa ideia de comunicação, porque eu vi que a comunicação eficiente entre os alunos surdos e ouvintes vai contribuir muito para a socialização entre esses grupos. E aí vai tornar a inclusão dos surdos cada vez mais real, assim, e aí vai influenciar diretamente no ensino e aprendizado dos surdos na escola. Então, pensando nisso, eu fiz um jogo de tabuleiro. Ele ainda não está pronto com todas as cartas, mas a gente já consegue jogar ele. Se a gente tivesse uma apresentação presencial, a gente já poderia jogar ele de alguma forma. E aí eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Ele chama Trilhas dos Desafios, porque é um jogo de passar pelas casinhas, esses jogos tradicionais de jogos de tabuleiro, você joga o dado e anda as casas. Então, por isso, trilha. E dos desafios, porque ele é um jogo que ele tem desafios durante a sua trajetória.
O objetivo do jogo é apresentar e ensinar características da cultura surdas e libras para os alunos ouvintes, através de desafios que envolvem aspectos de Libras e da cultura surda. Pode ser também, dependendo do momento dos alunos surdos, um jogo que vai apresentar e ensinar características da cultura surdas para esses alunos, porque a gente não pode, porque eu não posso prever, né, que os alunos surdos eles já vão chegar conhecendo sobre essa cultura, sobre tudo isso, né, que é Libras e a cultura surda. Então, público-alvo, alunos ouvintes e também surdos, depois eu refleti muito sobre isso, do ensino fundamental a partir do 6º ano e ensino médio. E aí o jogo, para ser jogado, ele precisa de 5 participantes, pode ser jogado com 3, né? Pode ser jogado com 5, mas eu acho que mais de 5 é um jogo muito pequeno, então não daria certo. E sendo um deles o juiz do jogo. Então, eu já vou fazendo algumas reflexões em relação a isso. Então, em um contexto, por exemplo, que a gente tem um aluno surdo, que ele já conhece Libras, que ele, de alguma forma, participa da cultura surda, e ele está numa escola onde tem alunos ouvintes, ele pode ser, por exemplo, o juiz do jogo. Não que esse lugar ele já está direcionado a ele, mas ele pode ser o juiz do jogo, que aí ele pode, por experiência pessoal, também ensinar outras coisas. Mas ele pode ser a pessoa que vai jogar o jogo. Então, isso vai depender da organização deles. Esse é o tabuleiro do jogo. Então, cada palavra diz de um desafio. Então, peraí que eu vou precisar pegar o material aqui, porque eu não lembro de cabeça de todos eles. Depois eu mostro o material impresso para vocês. Cada um diz de um desafio. Não está aqui. Acho que ficou na casa da minha manhã. Mais para frente eu vou ilustrar quais são os desafios. Tem, junto com a caixa, né, esse tabuleiro, o alfabeto manual, que eu vou explicar o porquê, e essas são as cartas, e cada uma carta é o desafio. Então, o F é de formar palavras. Então, tem as cartas, por exemplo, aí é um A. Vai ter um baralho, tem um baralho aqui, vou mostrar para vocês. Só um minutinho, gente. Vou pegar na caixa aqui, ó. Se eu mostrar o baralho, vocês conseguem ver ou eu tenho que sair dessa tela? É melhor mostrar depois. Eu consigo ver. Eu consigo ver. Se quiser mostrar depois também, porque vendo assim você fica pequenininho. Então, mas é só fixá-lo, que ele aumenta assim na tela. Esse baralho com F, então depois eu mostro. Ele é um baralho que ele tem as cartas do alfabeto manual, né? Que daria para fazer datilologia com ele. E aí, a ideia é, joguei o dado, caí na casinha do F. Quem é o juiz? Vai virar o tempo, então tem uma ampulheta, vai virar o tempo, e aí a pessoa vai escolher cartinhas, até ele conseguir montar uma palavra. Então vamos supor que ele tirou 7 cartinhas do baralho, mas ele conseguiu montar a palavra carro. Então ele não precisa de usar as 7. Então, com a câmera aberta eu vou mostrar a vocês, talvez fique mais fácil. Esse baralho que é de questão, né? É de perguntas, mas como já tinha um P ali, eu usei o que? A maioria, e aí eu vou trazer curiosidades sobre a cultura surda e sobre Libras. Então essa, por exemplo, a maioria dos pais de crianças surdas. E aí o juiz do jogo vai ler essa carta para quem tiver nessa casinha. Aí eu dou as opções. A, são surdas. B, são ouvintes. C, são surdos que ensinam Libras para os filhos. Quem já conhece, é um pouco óbvio, mas para quem não conhece, essa é uma questão que geral responderia são surdos. Eu imagino, né? Pela minha experiência de conversa com outras pessoas. P é de palavras, então vocês estão vendo que tem a palavra escrita em Libras e a palavra escrita em português. Então o juiz, ele pegaria a carta, para quem está conseguindo ver, e por exemplo, aqui eu estou tampando qual que é a palavra, e eu mostraria essa carta para a pessoa, e ela teria o tempo da ampulheta para me falar qual carta que é. Se ela acertar, se ela conseguir falar goleiro, que era a palavra dessa carta, ela continua. Se não, passa a vez para outra pessoa. E esse, o sinal. Tem um sinal, ele está desenhado, né? E aí o sinal que tem movimento, por exemplo, esse de agora, ele tem o desenho do movimento, e aí a pessoa tem que adivinhar. E aí, dessa mesma forma, o juiz pegaria a carta, tamparia... Mentira, nessa carta aqui o juiz não precisa tampar, não. O juiz pode mostrar para ele, porque ele vai ter que... Mentira. O juiz vai ler para ele, desculpa, gente, é porque tem muito tempo que eu não pego as cartinhas.
O juiz vai ler para ele. Então, por exemplo, vamos supor que a Cláudia jogou e caiu no S. Aí eu vou perguntar para ela. Eu vou mostrar, eu vou tampar as opções, porque na carta está grifada a opção certa. Então tem que tampar. Eu posso tampar com outra carta, por exemplo, e mostrar ela. E aí, por que está grifado? Porque, às vezes, esse jogo ele pode ser feito numa turma que só tem aluno ouvintes, para eles conhecerem sobre a cultura dos surdos e libras. Porque não é só quando tem um surdo que a gente vai promover a inclusão dos surdos na sociedade, né? E aí, ele não é obrigado a saber o que é a resposta, então deixei a resposta aqui. Porque se ela ficar no verso, quando eu for pegar a carta, ela vai aparecer. Então essa foi a melhor opção que eu encontrei. E aí eu vou mostrar os jogos para vocês com mais calma. E aí eu faço as considerações finais, né? Que o processo de inclusão de escolares surdos tem plenas condições de um desenvolvimento amplo e qualificado quando se levar em conta relações sociais que são travadas no interior de cada escola. Então, mesmo com esse trabalho que eu falando sobre a importância do conhecimento de Libras e da cultura surda para a inclusão dos surdos, a gente não pode não levar em consideração a especificidade de cada escola. Então, primeiro tem que ser levado em consideração isso, para depois a inclusão, ou até mesmo qualquer outro tipo de inclusão, né? Qualquer tipo de ensino. A inclusão dos surdos, os surdos estão disponíveis para socializar com os ouvintes. Então, isso é uma coisa que eu encontrei muito forte com esse grupo da escola que eu vi. Eles falando tanto na escola do que eu observei, tanto em outros relatos, deles falando que vão até clubes, deles falando que vão em bailes, eles vão em casas de forró, e aí tem uns que vão em lugares que vão só surdos, mas tem outros que vão em lugares com surdo e ouvintes. Desculpa. Crianças surdas, filhos de pais ouvintes. Então, isso é uma problematização muito grande, porque normalmente os pais não sabem o que fazer. Quem viu, né, a nossa live do Papo de Escola, a Claudinha estava lá presente como nossa convidada. O Thales fala sobre isso, então isso é uma questão muito recorrente. Principalmente, o Thales falou no sentido da pandemia, né? Mas pensando em socialização primária e secundária, se um pai ouvinte, se os pais ouvintes têm filhos surdos, eles não ensinam Libras, eles não procuram conhecer sobre a comunidade surda, quando esse filho vai para a escola, essa socialização dele vai ser um fator muito complicador. Então a gente tem que ficar atento a essas questões. E é super importante materiais e métodos didáticos que ensinem Libras e a cultura surda para todos os alunos. Então, acredito que, de alguma forma, o meu jogo de tabuleiro ele consiga chegar no intuito de ensinar Libras e a cultura surda para alunos ouvintes e para alunos surdos. Mas isso é uma pequena coisa, né? A gente não pode ficar refém a um material pedagógico. Então, isso tem que ter pensado em relação à didática, isso tem que ser pensado em relação à inclusão diária do aluno na escola. Então, isso é uma questão muito complexa. E agradeço a todos pela apresentação. Não coloquei as referências aqui, mas depois eu posso mandar para vocês. Tá um pouco dentro do tema, né? Tá dentro do horário do tema, não. Obrigado, Rafael. Foi show. Não, tá dentro do tempo, sim. A gente demorou um pouquinho para começar, então tá tudo certo. Parabéns.